você a sua Bíblia aí, no livro de Gálatas. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6. Aleluia. Versículo 15. É apenas um versículo. Aleluia. Diz assim: GC, célula, todos acharam? GC? Célula. Célula. Se você ainda não está participando de uma célula, é importante que você esteja inserido. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 15. Diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Amém? Amém. Eu queria ler novamente. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Amém? Quem eu sou em Cristo? Esse é o tema da mensagem. Quem eu sou em Cristo? Quem você é em Cristo? Nova? Quem você é em Cristo? Nova criatura. Amém. Pai, esta é a tua bendita e maravilhosa palavra. Espírito Santo, vivifica, Deus, a tua palavra no nosso coração. Traga, Deus, ó Deus, entendimento, traga sabedoria, traga conhecimento. Ó Deus, traga mesmo, ó Deus, a unção do teu Espírito, traga revelação, ó Pai, da tua palavra. Meu Deus, que a tua palavra venha mesmo, ó Deus, cair, Pai, a semente da palavra do Senhor, cair numa boa terra. Meu Deus, que venha produzir frutos, ó Pai, frutos em abundância, frutos que permaneçam. Pai querido, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor venha trazer vida, que a palavra do Senhor venha trazer esperança, que a palavra do Senhor venha mesmo trazer transformação. Ó Deus, que a palavra do Senhor venha trazer metanoia, que é mudança de mente. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a palavra do Senhor que é viva, que é eficaz. Ó Deus, venha trazer arrependimento, venha trazer salvação. Pai querido, no nome de Jesus, ó Pai, não queremos ser apenas ouvintes, ó Deus, da tua palavra, mas queremos colocar em prática, Deus, a tua palavra na nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, quebra, Deus, todo sofisma. Ó Deus, em nome de Jesus, tira toda dúvida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que cria um conhecimento do Senhor, palavra de sabedoria e de conhecimento. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, alcança mentes e corações aqui nesta manhã. Pai querido, no nome de Jesus, ó Deus, derrama da unção do teu poder para este lugar. Pai querido, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu peguei esse versículo na tradução linguagem de hoje, que diz assim: não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. Amém. Amém? Glória a Deus. Então não importa quem você era, o que aconteceu na sua vida anteriormente, no passado, mas o importante é que hoje você é uma nova criação. Amém? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Os judaizantes, a seita, né? Os judaizantes tinham procurado fazer os gálatas se voltarem contra Paulo e convencerem de que como os gentios precisavam ser circuncidados. Essa prática da circuncisão era um ritual
deveria ser realizado no 8º dia da vida de todo menino. Então, ali, entre os judeus, todo menino, até o 8º mês, ele precisava ser circuncidado. E ali começou uma polêmica ali entre os judaizantes, que essa prática deveria também acontecer com aqueles, os gentios, que foram alcançados pelo Evangelho, que eles também deveriam ser circuncidados. E ali houve uma reunião entre os apóstolos e dentro de uma direção do Espírito Santo. A circuncisão, nós não estamos mais debaixo da lei, amém? Mas de graça, debaixo da graça. O que a palavra de Deus diz? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos. Nós somos alcançados. A palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos. E graça é o quê? Um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor, pelo seu imenso amor, nos alcançou. João 3,16, vamos declarar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele era o Filho unigênito, só que agora ele é o Filho primogênito, amém? Pois todos aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Todos aqueles que fazem uma decisão por Jesus se tornam filhos de Deus. Eu falo que todo mundo é filho de Deus. Todos são criatura. Mas só através de Jesus nós nos tornamos filhos. Amém? Amém. Aleluia. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, esse versículo, Gálatas 6, versículo 15, diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem há incircuncisão, mas o ser nova criatura. Nova vida em Cristo. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se faz novo na nossa vida. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue entender a dimensão de tudo isso que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, todas as vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que
interpretações errôneas e que tem trago muitos prejuízos, amém? Por isso nossos olhos têm que estar aqui, na palavra de Deus. A palavra de Deus é vida e você tem acesso à palavra, amém? Glória a Deus. Obrigada. Nós temos acesso, todos nós, como cristãos. Um tempo atrás, alguns anos atrás, a Igreja Católica ali, Sérgio Martim, os cristãos não tinham acesso à palavra, mas isso caiu por terra, amém? Por isso o Evangelho cresceu, se estendeu, porque você hoje tem acesso à palavra de Deus e o Espírito Santo fala com você através da palavra, amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia, irmão, nós temos relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, não é apenas ali, né? O sacerdote. Aleluia, hoje o véu foi rasgado, amém? Aleluia, e nós podemos entrar no Santo dos Santos, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós podemos ter esse relacionamento. O único intercessor junto ao Pai é Jesus, amém? Nós não precisamos de intermediário, nós podemos ir, nós temos acesso a um relacionamento genuíno com o Senhor, aleluia. E muitas situações têm surgido. É claro que Satanás ele vem tentando minar, trazendo, né, discórdias, confusões, divisões, trazendo ensinos errados, para que a igreja seja minada, amém? Mas a igreja, ela é poderosa. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, amém? Porque Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, aleluia! Glória a Deus. E nós estamos debaixo do governo de Deus, do reino de Deus, do seu governo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos reveste. Nós temos a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E como diz lá no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito, ao teu respeito, para te guardar de todo o mal. Então, práticas nenhuma, rituais, nada disso. O que é importante é você, nova criatura. É uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Aleluia. É quando você vem para o reino de Deus. A sua mente é transformada, é metanoia, amém? Lá em Deus diz: não vos conformeis com este século, mas transformai a vossa mente pela palavra de Deus. A minha mente hoje, ela não vive os mesmos padrões e valores deste mundo, mas a minha mente é transformada para viver os valores do reino de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e que Satanás é o príncipe deste mundo. Então
Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e se assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Amém. Quem está em Cristo? Amém. E se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós, nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Mas ali, na cruz do Calvário, teve um momento ali que Deus, a palavra de Deus fala que Deus virou o rosto. Você sabe por que Deus virou o rosto? E Jesus clama ali, no amado sabatana ali: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento o pecado de todos nós estava sobre Jesus. O Santo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. O nosso pecado estava sobre Ele naquela cruz do Calvário. Ele se fez pecado por nós, para a nossa salvação, para a nossa reconciliação, porque nós estávamos afastados por causa do pecado. Deus tinha relacionamento com o homem, a palavra de Deus diz que todos os dias ali, Deus vinha falar com o homem, Deus tinha relacionamento. Mas esse relacionamento foi quebrado por causa da transgressão, por causa do pecado. Mas Deus nos reconciliou novamente por causa de Jesus, amém? Aleluia, se fez. Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Aleluia. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos reconciliados novamente com Deus através de Jesus. Por isso nós precisamos trilhar esse caminho como nova criatura em Cristo. Não tem como nós andarmos divagando por aí, trilhando outros caminhos. Não existe outro caminho, somente Jesus é o caminho que nos leva de volta ao relacionamento com Deus.
Seja livre em Cristo Jesus. Toma posse de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aceitar a Cristo é estar em conformidade com seus ensinamentos. Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amém? Aceitar a Cristo é estar em conformidade com os seus ensinamentos. A palavra cristão, né? Já até preguei sobre a igreja de Antioquia, onde os cristãos, né, onde os crentes foram chamados cristãos, né? Na igreja de Antioquia foram chamados cristãos, né, pela primeira vez ali na igreja de Antioquia. E a palavra cristão quer dizer ser parecido com Cristo. Amém? Então, a minha vida ela tem que transmitir a vida de Cristo. Aleluia! Alguém que recebeu a Cristo, ele é transformado e está disposto a viver uma nova vida. Amém? É um novo nascimento. A gente está falando aqui, né, de circuncisão e incircuncisão, o ritual ali dos judeus. E em Cristo Jesus nós precisamos ter um novo nascimento. Amém? Tem uma história em João capítulo 3 que fala sobre Nicodemos. Nicodemos, ele era um praticante ali das leis judaicas. Ele orava, ele dava o dízimo, ele ia na sinagoga. Aos olhos humanos parecia que estava tudo, né? Ele estava seguindo ali com todos os rituais. Mas aí, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Não importa se eu nasci e cresci no lar cristão, mas eu preciso ter um novo nascimento. Eu preciso ter a minha conversão. Amém? Eu preciso ter uma nova vida em Cristo Jesus. E não viver, né, uma vida de religiosidade. Pastor Márcio, ele sempre gostava, né? Ele ainda diz, né, porque ele continua ainda ministrando, fazendo lives todos os dias. A nossa fé, ela não é uma religião. A nossa fé é um relacionamento com Jesus. Amém? A nossa fé, ela não é uma religião. A nossa fé, ela é um relacionamento com Jesus. E o meu relacionamento, ele tem que ser em todo o tempo. A adoração, ela é um estilo de vida. Eu adoro a Deus em todo tempo com a minha vida, com os meus atos, com as minhas atitudes, com o meu exemplo, com o meu testemunho. Em todo tempo, eu tenho que refletir a luz de Cristo. Jesus fala que nós somos luz e sal dessa terra. Amém? Amém. O sal é o que? Ele dá
através da nossa vida. Os crentes judeus hoje em dia, eles desfrutam em Cristo uma completa salvação. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Amém? Romanos 5. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação pela fé. Amém? Justificado é o Senhor nos declarar justos. Vocês entendem a dimensão de tudo isso? Não importa o que eu fui, o que eu pratiquei. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Justificado, o Senhor nos torna justo. A palavra de Deus diz que todo escrito de dívida que era contra nós foi cancelado ali na cruz do Calvário. Amém? Oh, glória a Deus. Existia ali uma lista enorme. E Jesus, ali na cruz do Calvário, pelo seu precioso sangue, amém? Todas aquelas dívidas, todo aquele escrito de dívidas que era contra nós, que estava ali na mão de Satanás, foi cancelado. Aleluia! Deus, obrigado, Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica. Algo mais que a terra. Aleluia. Em Isaías 8 diz: vinde a nós, oímos, ainda que os nossos pecados eles sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia. Através do sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus por tão grande salvação. Glória a Deus por Jesus. Aleluia. Aleluia! Oh, Jesus, obrigada, Pai. Aleluia! Além de nós sermos resgatados, nós somos justificados, nós somos adotados, amém? Nós agora fazemos parte da família de Deus, em Gálatas 6, Glória a Jesus. versículo 5, diz assim, Gálatas 6, versículo 5. Gálatas 5, viu gente? Desculpa, Gálatas 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Glória. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 13. Versículo 13: portanto, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sejam servos um dos outros. Aleluia. Acho que eu me perdi aqui no versículo, viu? É onde fala da oração, é capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Fala da nossa filiação em Cristo. Gálatas
diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus no nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém? Nós somos adotados na família de Deus. E por isso que nós somos filhos, nós temos um Pai, nós podemos dizer Abba Pai, que quer dizer paizinho. Abba Pai, paizinho. Relacionamento de filho e pai. Nós temos um Pai. E que nós podemos dizer: meu pai, meu papai, meu paizinho querido. Aleluia, eu sou teu, eu sou tua. Aleluia, eu faço parte, eu fui adotado. Aleluia, e já não sois mais escravos, mas nós somos filhos, amém? Aleluia, nós não estamos mais escravizados pelo jugo do pecado, mas hoje nós somos filhos de Deus e fazemos parte da família de Deus. Aleluia, nós somos feitos herança, herdeiro das promessas de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 15, diz assim: irmãos, tal como o homem, ainda que a aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Quem é descendente de Abraão aí pela fé? Aleluia, nós somos alcançados pelas promessas. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falam de muitos, porém de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Amém? Aleluia. E digo isso na aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi feito pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. E Deus faz essa promessa a Abraão quando ele ainda não tinha, sua esposa era estéril, quando ele não tinha nenhuma perspectiva. E Deus manda ele olhar para a areia e para as estrelas do céu. E ele diz: assim será a sua descendência, como a areia da terra e as estrelas do céu. Aleluia. Aleluia. E Cristo foi, ele é essa promessa, a promessa de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque ali onde, quando houve a transgressão, Deus disse: da semente da mulher vai nascer o que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Jesus Cristo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele se fez um de nós.
dizer para você, o Evangelho ele é simples, amém? Amém. Glória a Deus. O Evangelho ele tem boas novas de salvação. A vida cristã ela não é complicada. O versículo que a gente leu fala que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas nós não podemos usar dessa liberdade para pecar. Amém? Deus nos chamou para a liberdade, porque hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não estamos mais aprisionados pelo jugo de Satanás. Amém? Cristo nos libertou. Cristo quebrou todas as cadeias, todas as prisões, todas as maldições. E hoje nós somos livres em Cristo. Glória a Deus. Mas nós não podemos usar dessa liberdade para pecarmos. Aleluia. Nós somos livres para viver uma vida cristã plena. Aleluia. Glória a Deus. Uma vida plena em Cristo. Uma vida bonita, amém? Aleluia. Uma vida não é que nada, né? Não existe nada em nós que nos aprisione. Nada em nós. Nada. Essa vida realmente transparente, Glória a Deus. essa vida bonita, esse caminhar com Jesus, viver a essência do Evangelho. Aleluia, não viver nesse meio termo. Né? Uma hora eu quero o mundo, outra hora eu quero Jesus. Mas fazer uma decisão, Deus, a partir de hoje eu quero viver plenamente em Ti, viver a essência do Evangelho. Eu quero viver para o Senhor. Amém, Jesus. Eu creio, Pai. E nós só vamos ter realmente bênção sobre a nossa vida. Amém. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra. E Ele vê. Olha que interessante isso. E como vê? E como vê? Aquele coração que é firme nele. E Ele se faz forte por aquele coração que é firme nele. Amém. Deus vai guerrear por nós. Aquele coração que é firme, aquele coração que ama o Senhor, aquele coração que faz renúncias pelas coisas desse mundo, aquele coração que prioriza as coisas do reino de Deus, aquele coração que ama Jesus, que ama Deus mais que tudo neste mundo. Glória a Jesus. Deus vai fazer-se forte por aquele coração que é rendido a Cristo. Aleluia. Por aquele coração que ama o Senhor. Deus vai fazer-se forte. Aleluia. Porque o Senhor, Ele é realmente Ele que vai à nossa frente. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos guarda. Aleluia. Aquele que tira Davi de trás das malhadas e faz e o consagra como rei. Aleluia. Esse é o Senhor, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu.
enfermidade está debaixo do governo de Deus, amém? Se você está debaixo do governo de Deus, você está realmente coberto, aleluia. Existe uma redoma de proteção de Deus sobre a sua vida. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, não é aquele que vai de vez em quando, que vai visitar, não! Como a palavra de Deus é clara, como nós vamos obter as promessas, as bênçãos do Senhor, se eu fazer essa escolha de habitar, de renunciar, de viver o projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida. Glória a Deus. Nós estamos gritando aqui, né, com todo o fôlego do nosso pulmão, amém? Proclamando a palavra de Deus, Aleluia. aleluia. Nós precisamos acertar os nossos caminhos, as nossas veredas, ser nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Satanás não tem agido, trazendo escravidão, prisões. Aleluia. Tantas religiões, né, que a gente vê aí por mundo afora, que tem escravizado o legalismo, né? Os muçulmanos, exemplo, né, dos muçulmanos. Mas em Cristo nós somos livres, amém? Nós não somos aprisionados, aleluia. Cristo nos libertou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Não mais escravos, mais livres. Cristo se fez maldição por nós, para que pudéssemos desfrutar dessa liberdade, como somos privilegiados. A graça nos alcançou. Quantos cativos o mundo, né? Muitos estão aí cativos, aprisionados pelo jugo de Satanás. E eles, entre aspas, né, se acham, mas na verdade eles são escravos, porque eles são escravos do pecado, são escravos de vícios, são escravos de prostituição, são escravizados do alcoolismo. Aleluia, nós somos libertos em Cristo, amém? Glória a Deus. Nós não precisamos dessas coisas, Aleluia. Obrigado, Jesus. não precisamos. Nós precisamos de Jesus e vivermos um relacionamento com Ele. Amém. Nenhum argumento, obras, leis, mas o ser nova criatura. Amém? Glória a Deus, que o Senhor Jesus te abençoe nesta manhã. Hoje nós vamos aqui participar da mesa do Senhor, por nós sermos nova criatura. Hoje nós somos filhos, pertencemos à família de Deus. Amém? Por isso, nós podemos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado
orar por vós. Fazei isso em memória de mim. Pois semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós uns fracos e doentes, não poucos, que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Nesse momento, como igreja, nós vamos participar da mesa do Senhor, né? Da Santa Ceia. Então, eu queria que você viesse aqui e pegasse a celebrez da Santa Ceia.
É a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão, beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? E junto com a igreja do Senhor Jesus, nesse momento, nós vamos participar do pão que representa o sangue de Jesus e do vinho que representa o sangue de Jesus que foi vertido ali naquela cruz em nosso favor. Amém? Participemos da Santa Ceia. Amém? Senhor te abençoe.